Olá, amigos do canal do Olhos Bem Abertos. Sou a Nísia ontem e mais uma vez estamos juntos aqui dando continuidade aos ensinos de Jesus e entendendo como foi essa trajetória, como foi o passo a passo, porque nessa série eu estou contando desde o momento em que Jesus começa as suas prédicas nas bem-aventuranças. E aí nós estamos repassando juntos essa trajetória de Jesus. No vídeo passado, eu falava sobre quando Jesus disse que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Ceifeiros são aqueles que vão cuidar da plantação, aqueles que vão fazer a cega, que vão colher, enfim. Então, a seara é muito grande, mas poucos são os ceifeiros. E, na verdade, hoje nós temos um número maior de ceifeiros, em todas as dimensões, do lado de cá, do lado de lá. Mas mesmo assim, a nossa população é muito grande. E agora nós vamos entrar naquele momento em que Jesus vai oficialmente chamar os seus 12 discípulos. Então, ele até então não tinha, ele só tinha chamado Mateus, e eu tinha falado também do chamamento de André, que chamou seu irmão Pedro. Então, agora Jesus vai fazer a chamada dos seus discípulos. E se nós formos, assim, analisar, né, todo esse procedimento de Jesus em relação a nós, podemos também entender que para nós também é feito o chamado para trabalhar na seara. Mas agora, enfim, Jesus então vai chamar pelo nome, né? Simão, chamado Pedro, e André, o seu irmão. Depois Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, o pai dele se chamava Zebedeu, ele era irmão de João evangelista. Depois tinha Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, que era Levi e que era publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu. É esse Tadeu que nós hoje chamamos de São Judas Tadeu. E Simão, cananita, então tinha Pedro, que também era Simão, e Simão cananita, e Judas Iscariotes. Então, Jesus vai passar para eles como eles devem se comportar dentro desse trabalho que é a grande seara. E nós vamos abstrair isso para nós, como nós devemos nos comportar quando assumimos a nossa tarefa nessa grande seara. Então, Jesus explica que não ireis ou melhor, não vão pelos caminhos populares, os caminhos que todo mundo usa. Então, ele diz, não vão pelos caminhos das gentes, nem entreis nas cidades de samaritanos. Caminhos de todas as gentes. Então, o mundo, ele tem vários caminhos que nos chamam e muitas vezes nós entramos em vários caminhos que não nos levam a lugar nenhum. E ele diz assim, também não entrareis em cidade de samaritanos. Não é nenhuma depreciação com a cidade de Samaria, que outrora existiu em Israel. E ela ficava toda naquela região ali da Galileia, um pouquinho mais para baixo. Ali, antigamente, funcionava Samaria. Samaria, quando começaram os exílios, então os invasores, eles levavam para essa região pessoas para ficar lá. Então, ali existia um misto, né? Vários cultos a vários deuses, inclusive, né, ao Deus que era frontalmente contra o Senhor de Israel e que é o adversário de Jesus. Então, é por isso que ele fala, não entrareis em cidade de samaritanos.
justamente para que nós não prestemos culto àquele que é, como segundo Jesus diz, o pai da mentira. Mas antes vão as ovelhas perdidas de Israel. Se nós analisarmos as ovelhas perdidas de Israel, nós perdemos a conta, nós já não sabemos quem são. Tem aqueles que têm ainda a genealogia ali, né, dentro do padrão exigido, mas nós não sabemos mais, porque houve uma perseguição tão grande, tão intensa ao povo de Israel, que eles adotaram vários nomes e saíram para sair da mira da perseguição. Então, hoje, nós não sabemos se somos ou não somos as ovelhas perdidas de Israel. Provavelmente sejamos sim, porque sempre teremos, né, pelo menos algum indício de que tenhamos descendido de um ancestral que tenha sido de Israel. Mas Jesus ainda prossegue. E indo, preguem dizendo, é chegado o reino dos céus. Eu já falei sobre isso num vídeo, talvez um ano atrás, que Jesus fala que é chegado o reino dos céus. E quando nós olhamos o mundo agora, nós percebemos que talvez ele tenha se enganado, porque o reino dos céus, nós entendemos que seja uma coisa boa, uma coisa equilibrada, uma coisa fraterna, e não é o que nós vemos no momento, no mundo. Nós não vemos isso muitas vezes dentro dos lares, nós não vemos isso dentro do círculo de amigos, nós não vemos isso dentro de um círculo de pessoas que compartilham o mesmo ideal de crença. Então, nós achamos que talvez o reino que ele diz aqui, é chegado o reino dos céus, esteja muito além daquilo que nós podemos, assim, visualizar. Mas, quando Jesus fala do reino dos céus, ele está falando do nosso interior, daquilo que nós vamos captar, daquilo que nós vamos assimilar e ter dentro de nós. E lá na frente, Paulo vai falar, né, que nós devemos conhecer tudo e reter melhor. Porque o reino dos céus, então, significa a grande pacificação que começa sempre dentro de nós mesmos, dentro de mim. Então, para que haja paz no mundo, tem que começar por alguém. E esse alguém sou eu, o meu interior. Então, essa paz, esse reino que Jesus diz, nós temos que começar a internalizar e saborear, né, as verdades que ele vem nos dizendo, e depois, com o passar do tempo, ele vai repetindo, ele vai reafirmando, porque nós temos que, hoje, falar que os tempos desse reino estão chegando. Não adianta nós termos ilusões, não adianta nós camuflarmos a nossa fisionomia, né, como se nós fôssemos perfeitos, bondosos, compreensivos, fraternos, amorosos, porque, na verdade, só a máscara, só nós é que percebemos em nós. Porque quando alguém nos olha, percebe nitidamente qual é a nossa real fisionomia, qual é o nosso verdadeiro eu. E até hoje nós vivemos iludidos, achando, né, que interpretamos um papel. E interpretar papel não é bom. É bom para aqueles que vão trabalhar em artes cênicas, aqueles que vão se dedicar à arte da encenação, nos grandes estúdios. Mas nós não precisamos disso. Nós precisamos ter o quê? Nós precisamos ter a nossa transparência, aquilo que Jesus
está pedindo para nós. Então, para esse reino transparecer, eu tenho, ou nós temos, que começar um trabalho muito grande. É um trabalho que não visa tornar-nos santos, não. Simplesmente que sejamos transparentes, cristalinos e, primordialmente, que sejamos em todos os lugares da mesma forma. Que nós não usemos mais máscaras, nós não precisamos mais enganar ninguém. Porque agora que nós temos a consciência que, né, nós mostramos realmente quem somos, então nós temos que ter, sim, esse compromisso do nosso comportamento, do nosso modo de agir, em todos os lugares, da mesma forma. O mesmo peso e a mesma medida. E é isso, então, que é chegado o reino dos céus. Esse reino dos céus é a harmonia que deve existir em todo o universo. O nosso planeta, por enquanto, ainda está alijado dessa liberdade que existe em mundos melhores. Ainda nós temos várias restrições, muitas restrições, porque ainda nós não saímos da nossa casca, né? Nós não abandonamos, né, a nossa carapaça dura. Então, nós nos escondemos e nos mostramos, nos escondemos, nos mostramos, e assim nós estamos fazendo, vamos dizer assim, pensando por alto, pelo menos 2000 anos. Porque depois que ele veio, não temos mais como nós acharmos que vamos deixar para amanhã, vamos deixar para outra, vamos deixar para o próximo, depois do carnaval, depois da separação, depois, não dá mais. Então, nós temos que ter a consciência de que, para que haja a manifestação verdadeira da nossa própria essência, que é a centelha divina do Criador, então nós temos que permitir que o reino, então, seja expandido através de nós. Porque cada um fazendo isso, cada ser humano fazendo isso, nós estaremos, sim, ampliando isso. E daí não tem volta. Todos querem um mundo melhor, todos nós queremos, mas nós temos que trabalhar para isso. Depois Jesus fala: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios e de graça recebeste, então de graça também deem. Curar os enfermos não é assim, chegar num lugar onde tem um enfermo, no hospital, ou onde haja um doente, e nos arrojarmos ali de curandeiros. Não, isso não. Curar enfermos significa ouvir, né, ou sentir a ferida de alguém, e sermos assim, né, um curativo para essa ferida. Então, isso é curar enfermo, é o enfermo da alma, é o enfermo da mente, né? Então, isso é enfermo. Limpar os leprosos. Hoje nós sabemos que não existe mais essa condição em relação a essa doença. Mas temos outras doenças. Nós passamos agora mesmo por um processo que nos fez ficarmos distantes, até hoje ainda. Se alguém espirra perto da gente, já dá um incômodo, porque nós temos medo de ser contaminado por algum vírus, enfim, né? Que hoje parece que nós perdemos o medo das bactérias e nos concentramos com medo nos vírus, mas ambos são extremamente prejudiciais. Mas então não é isso. Jesus fala, então, limpar aqueles que estão
sujos, né, de toda a sua carga que vem trazendo coisas ruins, pensamentos pesados. Isso é uma sujeira muito grande, limpar essa doença, que eu digo que hoje seria a lepra, né? Aquilo que a gente traz, né, de outras experiências, e nós achamos que é culpa desse ou daquele outro, e não é. Então, nós somos o resumo daquilo que nós já experienciamos, daquilo que nós já vivemos. Então, quando nós acolhemos um irmão dentro dessa condição, então nós estamos fazendo isso, limpando uma doença que se transforma em chagas. E essas chagas são as doenças que realmente nos atacam, né, no nosso corpo físico. Ressuscitar os mortos significa mostrar para os nossos irmãos que a morte não existe. E muitos vivem essa vida dentro de um padrão de morte, porque não visualizam nada além a não ser essa vida, né, que nós temos, que é muito curta, e quando nós menos percebemos, ela está passando. Então, essa sensação de, pronto, eu não fiz nada e já estou com determinada idade, então isso é estar morto. Porque quando nós temos essa consciência, nós percebemos tudo que nós realizamos e sabemos que aquilo que nós estamos fazendo agora, isso vai ser muito útil para o tempo vindouro. Então, nós não fazemos nada que vai terminar ou vai se esvanecer ali numa frase ali, num túmulo. Então, isso é ressuscitar os mortos. E quantos de nós ainda estamos nessa condição de morte? Expulsai os demônios. Já expliquei, acho que não no vídeo passado, no outro, o que significa demônio. Demônio é daimon, ou seja, ele pode ser bom, ele pode ser ruim. Então, nós temos condições, sim, de fazer análise e rejeitar, refutar influências que nós sabemos que não são boas. Às vezes, é alguma coisa assim simples, né? Vem o ciúme do nada, refuta, isso não é teu. Então, você está expulsando um daimon ruim. Aí, de repente, vem alguma coisa assim, aí vou pôr uma música suave. Aí, aceita, porque esse daimon é bom, essa influência é boa. Então, nós temos que começar a fazer a análise e saber o que queremos e o que não queremos, e refutar aquilo que não nos faz bem. E na sequência ele fala assim, né? Dar de graça, tudo que nós temos nos é dado de graça. Então, nós também temos que fazer isso gratuitamente. Ou seja, fazer o bem sem olhar a quem, sem esperar o retorno, sem esperar a recompensa, sem esperar o reconhecimento. Isso é fazer de graça, porque muitas vezes nós achamos que fazemos um trabalho benemerente e que ali nós estamos fazendo um trabalho de graça, porque de graça recebemos. Só que depois nós falamos assim, puxa, a pessoa nem agradeceu, saiu, nem falou nada. A pessoa me encontrou na rua outro dia, fez de conta que não me conheceu, está dentro da cobrança. Então, nós temos que dar de graça o que de graça recebemos, porque nós não sabemos quantos benfeitores nós temos que estão atuando todos os momentos para nos trazer um alívio, para nos trazer uma melhora. Então, é fácil seguir Jesus, mas temos que compreender as suas palavras, compreender as suas orientações. E vou ficando por aqui e espero que vocês tenham uma semana maravilhosa e estaremos juntos na próxima segunda.
Até lá,